Olá, queridos irmãos e amigos, Deus te abençoe. Juventude cristã, que prazer, que alegria, mais uma vez aqui estamos juntos para adorarmos a Deus. E eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor, com muito prazer, com muita alegria. E louvar a Deus pela vida de cada pastor, de cada jovem que está conectado aí, que está compartilhando, que está espalhando, porque a nossa lição está maravilhosa, não é isso, Daniel? É verdade, meu pastor. A paz do Senhor a todos que nos assistem aí, desde as suas casas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E no decorrer destas lições a gente só tem se deparado com lições muito interessantes, verdade. Muito importantes, interessantes, não só para discutirmos, lançarmos nossas opiniões, nossas ideias, mas também para que Deus possa falar aos nossos corações sobre esses temas. Isso porque nós estamos estudando de uma forma simples, sem aquele peso acadêmico, mas ao mesmo tempo de modo acadêmico, tratando sobre o que é o ateísmo, o que é a ideologia de gênero, pragmatismo, que foi da lição passada, o que é o progressismo, né? Materialismo histórico. Isso, olha, nós estamos estudando coisas que a própria filosofia traz e que às vezes o crente, ele não estudou isso na escola dominical antigamente, era um tema que era muito veiculado, mas agora nós estamos tratando e vamos seguir em frente. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, vamos iniciar esta aula, dependemos da Tua graça, do Teu amor, da Tua proteção, do Teu cuidado divino. Abençoa cada um de nós, a mim, o Daniel, aos irmãos que estão conectados, abre a mente da inteligência para nós entendermos a Tua palavra. Ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Daniel, qual é o tema de hoje? A falácia do ateísmo. Finalmente esse tema. Eita, olha aí. A falácia do ateísmo. O ateísmo, né? Então nós vamos tratar sobre isso. Como é que diz o texto? Disseram os nécios no seu coração, não a Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Salmos 14, 1. Isso, e qual é o texto aí? Resumo da lição. A criação testemunha claramente sobre a existência de Deus, tornando indesculpável a incredulidade. Então nós podemos dizer, Daniel, que a criação é um testemunho real, evidente, não é isso? Da criação de Deus. Sim. Isso nós chamamos, por exemplo, dentro da teologia, nós temos a comprovação natural e nós temos a comprovação realmente espiritual na pessoa de Cristo. Porque quando nós olhamos para o cosmos, para o universo, nós sabemos que ele foi criado. Mas a ciência, ou aqueles que negam a Deus, não atentam para isso, né? Sim. Importante nós analisarmos uma coisa. É necessário estudarmos essa temática. Pastor Ziel, qual a vantagem, qual a importância se voltar para um tema como esse? Vamos só pregar, vamos só adorar? Não, nós temos que entender o seguinte. Há arquitetado pelo diabo, com doutores, com pesquisadores, com cientistas, com biólogos, que se organizam de modo satânico para contrariar toda a teologia natural e toda a teologia espiritual. Quando nós olhamos de modo natural para o universo, nós sabemos que ele teve uma causa, como dizia Tomás de Aquino. E é preciso analisar, e a igreja precisa entender, que existem hoje três coisas que batem forte contra a igreja, contra o evangelho. Primeiramente, o secularismo. O secularismo, quando a gente fala desse secularismo, Paulo nos alertou em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com o presente século. Com o presente século. O que é o presente século, pastor? Basta você ler 2 Coríntios 4, 4, a Bíblia diz, o Deus deste século, segundo o entendimento das pessoas, para que não lhes esclareçam a luz do evangelho, para que não brilhe a luz do evangelho. Então veja que nós temos um mundo secularizado. Um mundo secularizado é um mundo que não quer a presença de Deus. É um mundo que não quer a intervenção de Deus. É um mundo que não quer Deus em cena. E a gente vê isso na filosofia, vê. É que a filosofia é ruim? Não, mas nós temos pessoas que introduziram filosofias que eram diabólicas, que procuravam desfazer de Deus. Então, o secularismo faz isso. Mas nós temos também a corrente dos naturalistas, não é isso? Os naturalistas, eles dizem claramente que o que existe é a realidade e que tudo segue uma causa natural. Por exemplo, é por isso que a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Nós temos três tipos de homens. Nós temos o homem carnal, espiritual e natural. Não é isso? Então vamos começar pela ordem. O natural,
não é isso? Carnal. O carnal e o espiritual. O carnal, ele pode até ser crente, mas ainda está vivendo no poder da carne, do mal. Agora, o natural, ele não conhece nada de Deus. Isso é indistinto. Não, esse não tem nada com Deus, ele não tem interesse em Deus, ele não sabe nada de Bíblia, ele não sabe. Então, são esses três. Agora, o homem espiritual discerne tudo, porque ele é nascido do Espírito. Ele é produzido em João 3,3 pelo novo nascimento. Então, nós temos hoje presente em todas as universidades, nós temos a ideia do secularismo, nós temos a ideia do naturalismo, não é isso? E nós temos a ideia do materialismo. O materialismo, né? O que eles dizem? Que a matéria é a causa da existência de tudo. Tudo que existe é por causa do quê? Da matéria. É da matéria. O que é a matéria? Eu sou matéria, eu sou corpo. Deus não está interessado. Primeiro não existe. Depois que eu morrer, isso aqui se acaba. Não é assim? Sim. Eles dizem assim, isso aqui se acaba e eu não devo satisfação para ninguém. Não, você não é só matéria. O homem ele é formado de duas partes. Gênesis 2,7. E soprou nas suas narinas um fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Ser vivente. Ser vivente. Então o homem tem a parte matéria, que é o pó da terra, que ele foi feito da onde? Da matéria, da matéria, do pó. Mas ele foi feito diferente do animal. Ele recebeu o que de Deus? Fôlego de vida. Fôlego de vida. A alma vivente, não é isso? Então o texto está mostrando aqui para nós. Aí o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 3,15, ele diz: santificai a Cristo em vossos corações, estando preparados, né, para responder com mansidão àqueles que pedirem a razão da vossa fé. Então a minha pergunta é: a igreja está preparada para isso? A igreja ela está pronta para responder isso? Então é sobre isso que nós iremos falar, sobre essa questão do ateísmo, né? A falácia do ateísmo. E quando a gente trata desses assuntos, essa lição, Daniel, ela é apologética, né? Sim. Ela é apologética. Por quê? A apologética é a defesa racional da fé cristã. Mas não é uma defesa só buscando uma lógica humana. É uma defesa baseada nos princípios bíblicos, ok? Para que a pessoa possa viver a palavra de Deus. A apologética, deixa eu dizer uma coisa sobre a apologética. A apologética, ela não cria fé. Agora, a apologética, ela remove os obstáculos intelectuais que impedem as pessoas de olharem para o Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós já falamos o texto. O tema, sim. Então, vamos começar com o texto bíblico. Vamos lá. O primeiro texto se encontra em Salmo 14, versículos 1 ao versículo 3. Sim. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompam-se e cometerão atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Muito bem, nós temos duas coisas logo no verso primeiro, né? Nós temos duas coisas que o verso primeiro está afirmando sobre alguns tipos de pessoas. Quais são as duas coisas? Diz o tolo em seu coração. Primeiro está dizendo, diz o tolo. Então, esse naval, Daniel vai colocar aí para vocês, no hebraico, naval, essa palavra aí, naval, que nós chamamos nabal, né? Mas no hebraico é naval, na verdade não está se falando de um tolinho. Não está se falando de um bestinha. Não está se falando de um otário. É importante analisar. Essa palavra diz o tolo, não está se falando daquela pessoa que não tem conhecimento de nada. Muito importante isso aqui. Então, naval ou nabal, não está se falando de alguém que não tem inteligência, que não tem conhecimento. Veja que o próprio texto deixa claro que eles vão rejeitar alguma coisa. Não é assim? O próprio texto deixa claro que eles vão negar, mas eles têm obras. Então, quando a Bíblia fala aqui sobre esse Nabal, esse tolo, não é essa pessoa sem inteligência, sem conhecimento, que não coloca a sua capacidade pensante, filosófica, lógica, epistemológica para funcionar. Não. Mas aqui o texto está falando de uma pessoa que ela tem uma sabedoria, ela tem uma vida moralmente pervertida, espiritualmente. Está se falando de alguém que se rebela conscientemente contra Deus. Então, quem é esse tolo, pastor Zéu? Quem é esse Nabal? Esse Nabal aí é uma pessoa que de livre e espontânea vontade, conscientemente, deliberadamente, ela propriamente rejeita Deus.
Essa pessoa que aí o texto está chamando de tolo é aquela pessoa que vive como se Deus não existisse. É aquela pessoa que tem intelectualidade, é aquela pessoa que estuda, mas ela rejeita Deus, as suas obras, o seu poder e a sua autoridade. Veja que o texto diz, no seu coração, não é isso? Diz os nessos aonde? Em seu coração. Aí o coração no hebraico, leve, está falando do centro da vontade humana. O coração aí é o espaço, é o local das decisões. O coração aí é o lugar aonde tudo é trabalhado. Então veja que ele não é tolo porque não tem conhecimento. Ele não é tolo porque ele não tem evidência. Ele não é tolo porque ele não tem provas da existência de Deus. Ele é tolo deliberado. Ele é aquela pessoa que não quer saber nem das evidências de Deus. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o tolo, ele decide não crer nessas evidências. Ele decide não aceitar que Deus é o Criador. Você entendeu agora? Não é um tolo que, o fulano não estudou nada, não sabe de nada. É por isso que ele diz que não existe Deus. Não é nada disso. Esse tolo aqui, esse nécio, é essa pessoa. E veja que ele é ateu, ele é tolo, ele rejeita Deus, não por falta de provas. Porque nós temos provas infindáveis na natureza, no próprio homem. Nós temos provas na própria existência humana. Mas ele não quer essas provas. O foco dele aqui não é Deus, ele não quer nada com Deus. Certo? Então veja bem, ele não quer nada com Deus porque ele não quer prestar conta com Deus. Com Deus, só isso. Então veja bem, existem algumas pessoas aqui na Terra que se dizem ateus, né? Ateístas. Por quê? Porque elas não querem saber de Deus, elas não querem saber de oração, não querem saber de palavra, não querem saber de santidade. Olha viver isso. a vida da sua forma. Viver da sua forma. Aí veja bem, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios 7, Provérbios 9, 10. Então, se a pessoa teme a Deus, ele vai ter a sabedoria verdadeira. Agora, veja bem, o verso prossegue, como é que diz? Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Essa corrupção aí, ela é tanto moral como espiritual. Shahat do hebraico, é apodrecer. Ele é tanto tolo, como ele também está o quê? Apodrecido. Então ele está corrupto de modo moral e espiritual. Todo nécio, todo ateu, ele está corrupto. Ele está podre, ele está estragado. Ele está corrompido. E aí vocês podem observar, ele está corrompido moralmente, ele está corrompido com a verdade, ele está corrompido pelo pecado, e ele segue o caminho dele, que ele pensa que é o quê? Que é certo. Que é certo. Aí quando a gente vai para Provérbios 14, 12, a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece, certo, mas o fim é o quê? Morte. É morte. Então, verso 2, Daniel. Verso 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Desce dos céus. Aqui o salmista está usando uma linguagem antropomórfica, atribuindo a Deus aqui as características humanas. Isso é uma forma de recurso literário para levar a pessoa a ter uma compreensão melhor sobre o texto, né? Agora, Deus ele não está procurando informação. Agora, ele está avaliando a moral da humanidade. Como é que diz o texto? O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens. Filho dos homens fala de toda a humanidade. Para ver se há alguém que tenha entendimento. Ele mostra aqui que não há pessoa na terra que esteja escondida, isenta de Deus. Deus vê tudo. Deus vê o que passa no coração do professor ateu. Deus vê o que passa no coração da prostituta, do crente, do desviado. Ele sabe dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Ele sabe o que me motiva. Ele sabe quais são as minhas intenções. E a Bíblia diz em Hebreus 4,13, todas as coisas estão o quê? Nuas e patentes diante de Deus. Então, se tudo está patente diante de Deus, e Ele é quem cria tudo, e Ele é um ser santo e moral, então Ele quer que o homem preste conta dos seus atos. E é isso que vai acontecer no futuro, né? Então, o texto está mostrando aí, como é que ele prossegue dizendo? Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, né? Veja que aqui, se havia algum, se
havia algum que tivesse entendimento, aí tudo bem. Mas a palavra entendimento aí era discernir, compreender, mas não tinha. Porque o verdadeiro conhecimento não nasce no banco universitário, não nasce de um livro de Shakespeare, ou de Platão, ou de Aristóteles, nasce do temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pronto. Então, não é a questão de quantidade do conhecimento, mas não, a qualidade dele. É a qualidade dele. Viu? Porque a sabedoria bíblica, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem muita gente, bota para cá, Daniel, tem muita gente que diz assim, olha, faça um curso, leia, estude, você tem que ser atualizado. Essa quantidade de conhecimento não é a sabedoria bíblica, de maneira nenhuma. A sabedoria bíblica não é quantidade de conhecimento. A sabedoria bíblica é você se render a Deus. Tem muito teólogo que tem quantidade de conhecimento. Tem teólogo aí que sabe grego, né? Sabe hebraico, sabe aramaico, sabe latim, sabe as línguas mortas. Tem teólogo aí que sabe destrinchar toda a história da teologia, mas só que ele não tem o verdadeiro temor de Deus. Ele tem quantidade de conhecimento, mas ele não tem qualidade de sabedoria. Porque quando eu procuro entender a sabedoria de Deus à luz da Bíblia, eu procuro viver a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6, né? 6:21, 7:21. Vê se eu estou enganado. 7:21. Mateus 7:21. Isso. Provérbios 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Como é que diz Mateus 7? Assim pelos frutos vocês os reconhecerão. 7:21 é? 7:21. Nem todo aquele que diz... Nem todo aquele que diz... Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Tá vendo? Mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Só que para eu fazer a vontade do Pai, eu tenho que ter a natureza do Pai. Eu tenho que ter a natureza, eu tenho que nascer de novo. Não é assim? Aí quando eu passo por esse novo nascimento, Deus implanta a vontade dele em mim, como está em João 3:3 e o verso 5. É nascer de cima. Então a sabedoria divina não é sabedoria de universidade. Eu já expliquei aqui que eu já vi pregador dizendo: o apóstolo São Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento, faça um grande curso disso, faça... Não é disso que ele está falando. Ele não está falando de ler geografia, ler história, de fazer um curso. Não, ele está dizendo, cresça na intimidade com Deus, que quanto mais você crescer na intimidade com Deus, mais você vai ter temor, mais você vai buscar santidade. Entendeu? Porque esse conhecimento só vai servir para a terra. O Senhor mesmo falou isso. Só para a terra. Então é isso, né? Então verso 3. O verso 3 foi o que eu li agora, pastor. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aí você tem surdo hebraico, desviar, afastar-se, ficar de longe, sair do caminho. Na verdade aqui o salmista está mostrando, desde o verso 1, pegando a palavra tolo, mostrando a condição desse tolo. Ele está... Vamos analisar as 3 condições do tolo, do Nécio. Lê aí o verso 1, rapidinho. O tolo diz em seu coração, Deus não existe. Pronto, primeira coisa dele, ele não crê na existência de Deus. Vamos lá. Corromperam-se. Pronto, segunda qualidade dele, ele está podre, não é isso? Ele está estragado. 3 qualidades de um ateu, né? Sim, à luz da Bíblia. 3 qualidades de um ateu, não é isso? A primeira qualidade que nós falamos aí diz o tolo, ou seja, esse tolo não é um bobinho, é uma pessoa que tem conhecimento, é aquela pessoa que tem provas, mas ele não quer saber dessas provas. Apesar das provas. Pronto. Segundo, é uma pessoa que está o quê? Podre. Terceiro, aqui no próprio texto, é uma pessoa que está corrompida, que nós já falamos, não é isso? Pronto. E aí suas obras são abomináveis. Segundo, verso 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Para ver se alguém tem entendimento. Aqui observem bem, aqui ó, Shahal, eu disse aqui, Deus olha e diz, tem alguém que discirna? Tem alguém que compreenda? Tem alguém que tenha um agir sabiamente? Deus está dizendo que não. Então esse tolo, ele não é sábio. É isso? Veja aí que no versículo 2 está mostrando aqui que ele não tem conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento começa com quem? Com Deus. Então eu posso ter muitas informações, eu posso ter muito conhecimento, mas eu não tenho a sabedoria que me leva para Deus, que me leva à salvação. Aí vem o terceiro versículo. Todos estão como? Desviaram-se. Isso. Todos estão afastados do caminho de Deus. Mas eu pergunto, Deus os afastou? Não. Quem se afastou? Eles se afastaram. Então pronto. Eles não querem saber de Deus. Juntamente se fizeram imundos, não é isso que diz o texto? Sim. Esse imundo aí é estragado, é contaminado.
É o pecado que atinge toda a natureza humana. E aí, olha como é que é o resultado de todos que estão no pecado. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Se ele está podre, se ele não tem entendimento de Deus, se ele não tem conhecimento de Deus, se ele não tem vida com Deus, aí o que que acontece? Não há ninguém que faça o bem. Pronto, não há um sequer, ok? Veja que aqui o texto está mostrando, ele não está afirmando que ninguém pratica atos bondosos, não é isso. Agora, está ensinando aqui que ninguém possui a justiça perfeita de Deus. E aí Paulo em Romanos 3, 10, 12, você vai ver toda a depravação da humanidade, ok? Então, está provado aqui que ninguém é salvo por mérito, nem por religião, nem por boas obras, mas sim pela fé em Cristo. Romanos, vamos correr lá para o texto de Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 21, que foi até um texto que a gente leu em outra lição. Foi mesmo, já tratamos dele, né? Sim. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a vontade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e corações insensatos deles se obscureceram. Então veja bem, aqui o apóstolo São Paulo, como o salmista fez no capítulo 14, ambos estão mostrando, mas lá o salmista ele é bem particular e aqui Paulo é mais universal. Aqui Paulo está mostrando o pecado da humanidade. Certo que o salmista também falou lá, todos se desviaram, né? Sim. Então veja bem, aqui do ponto de vista paulino, ele está mostrando que toda a humanidade está em pecado. Mas o apóstolo São Paulo, ele está mostrando em primeiro lugar, Deus está sendo ou está se opondo ao homem. O verso 18 diz aí, não é isso? Sim. Olha o Portanto, 18. a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a vontade pela injustiça. Então veja bem, aqui você tem em primeiro lugar a oposição de Deus, Deus contra a humanidade. Por que Deus está contra a própria humanidade que ele criou? Porque essa humanidade, ela rejeitou a Deus. Essa humanidade não quer saber de Deus. Eu pergunto, essa humanidade, ela tinha conhecimento de Deus? Tinha. Mas quiseram conhecimento de Deus? Não. Então veja bem, não é simplesmente porque eles não tivessem informações, não é porque não crescem, é porque eles tinham conhecimento, tinham tudo para ser crente. A verdade estava lá. A verdade estava lá. Eles queriam a verdade? Não. Então, se eles não queriam a verdade, eles se rebelaram contra Deus. Contra Deus. Tem ateu aí, irmão, que ele lá na casa dele, ele sabe que está ensinando errado. Ele sabe que não tem prova de nada, mas ele não quer voltar atrás, porque ele quer defender o capricho dele, a ideia dele. Agora o texto é claro, essa ira de Deus aqui não é uma explosão de emoção. Essa ira de Deus aqui é porque, como ele é santo, ele não aceita o pecado. Então ele vai se manifestar contra duas coisas. Uma, impiedade, que são os homens que pecam contra Deus, e injustiça, aí são os pecados contra o próximo. E eles, outras coisas que eles fizeram, detêm a verdade pela injustiça. Detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles estão reprimindo, eles estão sufocando, eles estão impedindo a verdade, porque eles querem o quê? Serem injustos, serem imorais. Pronto, agora Daniel diz. Por exemplo, uma pessoa que está no mundo do crime, que ele escuta uma mensagem que, olha, é pecado roubar, é pecado matar, mas como ele vive disso, ele vai fazer o quê? Ele vai querer continuar, porque ele está, apesar de saber o teu conhecimento, ele vai querer continuar fazendo o que ele faz, roubar. Eu dependo disso aqui, não é assim? Depende. Dependo da droga. Olha, tem jovem aí que está morrendo no crack, sabe que vai morrer, mas ele é viciado naquilo ali, não é assim? Então veja que Paulo está dizendo que eles sabem da verdade, mas para não ter a consciência doendo toda hora por causa dessa verdade, o que eles fazem com ela? Reprimem ela, sufocam ela, ok? Então, esses homens aqui, eles não ignoram totalmente a verdade, eles reprimem, eles sabem da verdade, mas fazem o que com ela? Reprimem. Então veja bem, o problema fundamental do homem não é a falta de informação, é a resistência contra quem? Contra a verdade. Pronto, tá aí. Irmão, tem cientista que lê isso aqui,
tem juiz que lê isso aqui, tem advogado que lê isso aqui. Ele sabe que isso é palavra de Deus. Mas como ele tem homens aí que tem 10 mulheres, tem homens aí que é na noitada, bebendo. Ele não quer o que a Bíblia diz. Por isso que eles odeiam isso aqui. Porque eles resistem o quê? A verdade. E Jesus disse em João 8,32, conhecereis? A verdade. Então pronto. E se eles resistem à verdade, eles estão resistindo quem? A Deus. Pronto, é isso. E aí quando você vai para João 3,19, ele diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o problema é a luz? Não. O problema é a Bíblia? Não. O problema é a verdade? Não. Qual é o problema? O homem. Não, tá aí. Verso 19. 19. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pronto, veja bem, o que Paulo está mostrando aqui, isso é chamado, eu falei da teologia natural ou revelação geral, não é isso? Sim. Essa teologia natural, revelação geral, e aí tem a teologia que rapaz, me fugiu agora o nomezinho aqui, mas aí você tem a que veio em Cristo. Cristo, ele é a revelação perfeita, absoluta. Porém, Paulo está mostrando aqui que Deus deixou provas da sua existência de 3 maneiras. Primeiro, na consciência, ele deixou na criação e ele deixou na ordem moral. Olha, rapaz, 3 provas que o homem tem da existência de Deus. Aonde? Consciência. Na consciência. Aonde? Natureza. Na natureza. E aonde? Na moral. Na moral. Pronto. O homem possui suficiente informação para reconhecer o Criador. Os céus manifestam a glória de Deus. Ele tem a noção do certo e do errado. Ele tem ou não tem na sua consciência? Pronto. Ele tem. E ele olha para o mundo, ele sabe que tem uma causa, tem um Criador. Mas ele não quer Deus, ele joga para quem? Não acredito nisso. Não, ele não acredita, ele joga para a teoria do Big Bang, não é assim? Ele joga para a teoria evolucionista, ele joga para a teoria do acaso, ele joga para a teoria... Somos da matéria, é o naturalismo, não é isso? Sim. É o materialismo. Mas ele nunca quer jogar para quem? Para Deus. Porque ele sabe que Deus quer uma vida de santidade, de verdade, ele não quer. Então veja bem, interessante que na teologia geral... Na revelação geral, ela não salva, mas ela é um modo, é uma maneira de trazer o homem para Deus, não é isso? Sim. Os céus manifestam a glória de Deus. Mas como o homem está em pecado, ele não pode ser salvo pela natureza, porque quem morreu na cruz não foi o universo. Quem foi que morreu na cruz? Jesus Cristo. Mas a teologia natural, ela te leva para a ideia de quem? De Deus, de um criador, de um arquiteto. Era isso que São Tomás de Aquino falava, né? A criação, ela não salva, mas ela torna todos os homens responsáveis diante de quem? De Deus, que o homem sabe que tem um criador. Os céus manifestam o quê? A glória de Deus. Verso 20, como é que diz? Olha aí. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nós temos as coisas invisíveis, que são o poder de Deus, não é isso? E a divindade de Deus. Agora, Paulo ele fala também dos atributos de Deus que se tornaram revelados, não é isso? Sim. Que isso aí o homem pode perceber claramente a Deus, ele pode enxergar. A natureza não revela tudo sobre Deus, mas ela traz o suficiente para demonstrar a existência de quem? De Deus. Pronto. Aí o Paulo diz, por isso vocês são o quê? Inesculpáveis. Ou seja, você não tem defesa. Rapaz, não tem desculpa. Sem defesa. Olha, você não tem justificativa. Tem desculpa? Não. Não. Ah, então é sem desculpa, é sem justificativa, é sem defesa. Tá aqui, pronto. Você não pode contratar advogado para se defender diante de Deus. Por quê? Porque não tem como. Deus se apresentou. Quem não quis enxergar foi você. A rejeição que o homem faz de Deus é uma escolha moral. A criação é um testemunho de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. Verso 21. 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas o seu pensamento tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Veja bem, Deus usou a natureza para ser um testemunho para o homem, né? Sim. Mas ele não quis saber de Deus. Ok? O homem, ele conhece, o homem pode ter uma ideia, pode ter uma noção de Deus na própria natureza, naquilo que é chamado de, alguns chamam isso da teologia do bem comum, do favor divino, que é um atrativo, né? É uma forma de atrair o homem.
Mas ele, o homem, conhecendo algo sobre Deus, ele não quis saber de Deus. E aí ele vai cometer 2 pecados, não é isso? Não glorificaram a Deus. Ou seja, não quiseram adorar o Deus verdadeiro. Aí passaram a praticar a idolatria. Segundo, ingratidão. Não deram graças a Deus. Pronto. Olha aí, e ele diz, os seus discursos se desvaneceram, né? Seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Pronto, é o que esses argumentos da academia, Platão. Não, vou pegar só os pesados. Se você pegar, por exemplo, o Nietzsche, se você pegar a máxima dele, Marx, Deus se está se você pegar Richard Dawkins, você tem aqui pensamentos vazios, não é isso? Sim. Inútil, sem propósito, porque sem Deus o homem não é nada. Sem Deus o pensamento humano, a filosofia humana, o conhecimento humano se torna sem sentido. Aí o seu coração obscureceu, não é isso? Sim. Ou seja, agora se trata de um pecado de cegueira espiritual, porque não quiseram saber de Deus. O homem tem o intelecto, o homem tem a consciência, mas tudo está nublado, dominado pelo pecado, escurecido pelo pecado. Eles sufocaram a verdade divina, não é isso? Sim. E aí o coração torna-se cada vez mais duro e não sensível à verdade de Deus. E aí, nós já citamos aqui a 2 Coríntios 4,4, não é isso? O Deus deste século cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Temendo ao Senhor, os homens desviam-se do mal, Provérbios 16,6. Mas como não quer saber de Deus, entra no Salmo 1, como nós podemos analisar, ok? Então, pronto, Daniel? É isso. Eu vou só dizer uma coisa aqui para vocês. Primeiro, pastor Aziel, o que é o ateísmo? Ateísmo é uma palavra composta, né? Ateísmo, né? A é o que? Sem. E Theos é Deus, ou seja, sem Deus. Então, essa palavra literalmente quer dizer sem Deus, ou seja, é a negação da existência de qualquer divindade humana. Quando surgiu, pastor Aziel? Nós sabemos que o ateísmo, irmão, não é de agora não. Nós temos os modernos, os pós-modernos, mas o próprio faraó, ele dizia assim, quem é Deus, né? Para que eu possa... Está lá em Êxodo 7, depois pode ler lá. Agora, quando surgiu, na Bíblia nós já temos, olha o salmista dizendo, diz o tolo no seu coração. Já está aqui na Bíblia, o ateísmo está presente aqui. A Bíblia está mostrando grandes ateus na Bíblia. Agora, o que você acontece? Quando vem o período do iluminismo, século XVII, século XVIII, a Revolução Francesa, como também o século XIX, com o materialismo moderno, tudo isso fez com que contribuísse para o fortalecimento e a propagação, a disseminação do ateísmo. Então, essas coisas contribuíram, ok? Mas se vocês observarem, na antiguidade, nós tínhamos o ateísmo, só que era raro. Vocês sabiam? Muitos homens pagãos, vocês sabiam que alguns filósofos, como por exemplo Platão, Aristóteles, eles tinham a ideia de um Deus, de um ser superior, né? Eles eram pagãos. O Sócrates, ele até relata na sua obra, né, o motor que move o universo. Isso. Então, naquela época era muito raro. Mesmo sendo pagãos ou tendo uma vida devassa, mas eles tinham uma ideia de quem? De Deus. Dos deuses. A Grécia, ela tinha o seu panteão, né? A mitologia grega, Isso, Zeus, a mitologia Hades, grega. Poseidon. Como era o nome lá do tipo terreno sagrado? O Acrópole. E tinha todos os Acrópole de Atenas. Eles tinham ali o local que eles acreditavam nos seus deuses, não é? Semideuses. Então, no tempo antigo, o ateísmo era raro. Existia, mas não era como hoje. Por quê? Porque mesmo filósofos pagãos, eles tinham a ideia de um ser divino. Mas aí, o ateísmo vai ser fortalecido pelo materialismo, eu falei, né? Eu falei do naturalismo. Sim. Que eles dizem que tudo é explicado, nós não precisamos de Deus, tudo é explicado através do quê? Das leis naturais, não é isso? Sim. Pronto. O humanismo secular, o homem é a medida de todas as coisas. Quem é que decide tudo? O homem. Quem é que resolve tudo? O homem. Então a moral não depende de Deus, depende de quem? O homem. Então assim, O evolucionismo, o evolucionismo naturalista, a vida não surgiu com intervenção divina, a vida surgiu de modo natural. Pronto. E toda a complexidade biológica seria resultado dos cegos. Ou seja, se a gente olha para esse universo complexo, como diz o próprio Salmo 139, a criação do homem, né? Sim. Se a gente olha para toda essa beleza, eles nunca dizem assim, há um Criador perfeito. O que é que eles dizem?
Isso é tudo do acaso. Tudo do acaso, é tudo natural, pronto, né? Problema filosófico do ateísmo. Qual é o problema filosófico do ateísmo? O ateísmo ele enfrenta sérias dificuldades. Uma, a origem do universo. Primeiro, a ciência moderna demonstra que o universo teve um início. A cosmologia aponta para o Big Bang. Se o universo começou a existir, então vem a pergunta: quem criou o universo? Quem causou o universo? Nada não produz coisa alguma, não é assim? Então, o princípio da casualidade, todo efeito possui uma reação. Pronto, possui uma causa, né? Aponta para uma causa. Segundo, a origem da vida. Até hoje, nenhum laboratório conseguiu produzir vida a partir da não vida. Para produzir vida, eles têm que usar mais o quê? Vida. Uma vida. Outro problema para o materialismo, a origem da moral. Se Deus não existe, o bem é apenas uma opinião, o mal é apenas uma preferência. Nesse caso, não existiriam valores morais e nem absolutos. Agora, toda pessoa, por exemplo, o mais fraquinho do mundo que não tenha conhecimento, sabe que matar é errado? Sabe. Eu pergunto, ele só sabe que matar é errado por causa de um código de lei agora? Não. Ele já sabia por causa? Da moral interna dele. Meu Deus do céu. Toda pessoa sabe que tortura é errado? Sabe. Todo homem sabe que trair a sua mulher é errado? Sabe. Mesmo ele não sendo crente? Mesmo ele sabendo que não é crente. Toda pessoa sabe que o estupro é errado? Sabe. Então isso mostra para nós que existe uma lei moral acima da humanidade. Não é isso? Sim. E aí é o que está no texto de Romanos. Vamos ler Romanos 2, 14 e 15? Vamos ver aí. Romanos Rapidinho, 2, 14 e 15. Uhum. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se a lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Então pronto, existe uma lei acima da humanidade. E que essa lei está escrita onde? Nos corações. Quer o homem queira ou não, ele tem uma consciência moral. Ele tem uma lei escrita no seu coração. E isso aqui é um problema para o materialismo filosófico. Não tem como ele resolver. Pastor, quem são os principais pensadores ateus? Ludwig Feuerbach, né? Feuerbach, ele trata isso, filósofo alemão. Ele dizia que Deus é uma projeção psicológica da mente humana. O homem criou Deus. Aí tem a pessoa, Deus não existe. Deus é a criação da mente. Ele sabe que Deus existe, mas ele quer seguir. Agora preste bem atenção, vamos analisar. Aí ele quer crer no Feuerbach, não é isso? Sim. Que diz que Deus foi criado pela mente. Ele acredita nele, mas não acredita no que a Bíblia diz. Uma ideia mais maluca. Pronto. Ele, na obra dele, A Essência do Cristianismo, ele fala. Aí nós temos aí a Karl Marx. O Karl Marx dizia que a religião era uma criação do homem só para oprimir o homem. E no materialismo histórico ele diz que todo problema e o que determina a sociedade não é Deus, não é, na verdade é a economia. Né? Essa é a ideia dele. A frase famosa dele, a religião é o ópio do povo. Ele tem a obra O Capital, Manifesto Comunista. O outro é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele disse Deus está morto. Ele dizia que era necessário fazer a rejeição da moral cristã. Ele fez a criação de novos valores humanos. Na obra Assim Falou Zaratustra, né? Assim Falou, e Além do Bem e do Mal, a obra veio dele. E aí você tem Sigmund Freud, né? Sigmund Freud interpretava a religião como a necessidade emocional, mecanismo psicológico de proteção. Tem a obra dele que é O Futuro de uma Ilusão. Nós temos ateus modernos, como por exemplo Richard Dawkins, biólogo e evolucionista, propôs o neoateísmo, a nova militância ateísta. Ele combateu publicamente a religião. Tem a obra aí Deus no Delírio, né? Uhum. Pronto. Aí você tem Sam Harris, defende o naturalismo científico, critica as religiões, a obra dele O Fim da Fé. Christopher Hitchens, né? Jornalista polêmico, na obra Deus Não é Grande. E Daniel Dennett defende que a religião é produto da evolução natural e fez aquela obra aí conhecida Quebrando o Encanto, né? 3 tipos de ateístas: o ateísmo teórico, negação intelectual da existência de Deus. Ele quer mostrar que nega Deus só para mostrar que é o quê? Intelectual. Pronto, para dizer eu sabo. Então pronto, né? O ateísmo prático vive como se Deus não existisse, né? Muitos religiosos podem viver assim também. Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam. O ateísmo forte
afirma Deus não existe. O ateísmo fraco, não vejo evidências suficientes para acreditar em Deus. O ateísmo militante procura combater e eliminar todo tipo de religião. Quais são os argumentos mais fortes ou mais comuns que os ateus usam? Primeiro, problema do mal. Aonde é que Deus existe? Se Deus existisse, tantas criancinhas morrendo, não é assim? Cadê esse Deus que não vê essa injustiça contra os negros, contra a mulher? Cadê esse Deus que não está... anos de história. Anos e anos de história. Eu não quero, vá-se pra lá, Deus. Cuidado, preste bem atenção. Deus não criou o mal. Deus não criou essa catástrofe. Tudo que está aí é resultado do quê? Do homem. Do homem através do seu pecado. Romanos 3:23. Todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Está lá em Tiago. Deus não provoca o mal. Deus não criou o mal. Deus criou um ser perfeito, moral, para viver a sua palavra. Mas o homem pecou contra Deus. Então, a causa de todos os males é Deus? Não. Quem é a causa de todos os males? Aí ele diz assim, se Deus estivesse aí, ele estava ligando para o nosso sofrimento. E Jesus foi fazer o que na cruz? A Bíblia diz que ele fez o que por nós? Morreu por os nossos pecados. Ele aceitou os nossos sofrimentos? Aceitou. Então, se você acha que Deus não está nem aí para o teu sofrimento, quem foi que Deus enviou para morrer na cruz? E ele deu o seu único filho. Então, Deus nunca se ausentou do nosso sofrimento. Então, não tem base essa do ateísmo dizer que Deus não liga para o nosso sofrimento. A Bíblia diz em Romanos 5,12 que o pecado entrou no mundo por causa de quem? Do homem. Gênesis 3, quem foi que acabou? Deus deu o paraíso para Adão. A Bíblia começa mostrando câncer? Não. A Bíblia começa mostrando doença? Não. A Bíblia começa mostrando o mundo poluído? Não. A Bíblia começa mostrando a camada de ozônio? Não. A Bíblia começa mostrando Deus criando um paraíso para o homem. Mas quem estragou? O homem. Pronto. Então, Deus permitiu, mas não veio. Pronto. A ciência, por exemplo, a ciência explica tudo? Resposta. A ciência ela explica mecanismo, mas, por exemplo, a ciência não explica se existe algo em vez do nada. A ciência ela não explica a origem da vida, a origem da consciência, a origem da moral, a origem da lógica, nada disso. Milagres são possíveis, sim. Deus criou o universo e quando ele intervém, ele não quebra as suas leis. Ele age dentro da sua intervenção divina como ele quer. Inclusive, dentro dessa questão científica, Sim. Me lembrei de um dado, não sei se é o certo, são 91 provas de que o universo ele não foi autocriado, e sim tem uma mente por trás. Tem uma mente. Por exemplo, gravidade. Isso. Se a gravidade fosse um pouquinho a mais, ia impossibilitar que a vida existisse. Se fosse um pouquinho a menos, a mesma coisa. Oxigênio, hidrogênio na atmosfera. Rapaz, é muita prova, né? É muita prova. E quais são os males do ateísmo para a humanidade? O que o ateísta ou o ateísmo faz à humanidade? É claro que nem todo ateu é imoral. Temos pessoas que são ateias, né? Sim. Mas elas são pessoas trabalhadoras, são pessoas sérias e que nós precisamos amá-las e cuidar delas e evangelizá-las com uma boa dedicação. Tem pessoas que seguem o ateísmo, mas são honestas, né? São sinceras. Agora, quando o ateísmo é adotado como uma cosmovisão coletiva, aí surgem consequências. Por exemplo, relativismo moral. Se Deus não existe, se nós não prestar conta, vale a pena eu ser justo? Não, pronto. Então não existe padrão absoluto para o certo e para o errado. Tudo se torna opinião. Entra o niilismo, doutrina que afirma que a vida não possui significado nem objetivo. Crise de propósito. Por quê? O ateu ele vive aqui, não existe propósito final, não existe destino eterno e não existe significado transcendente. Pronto. Regimes ateístas, os maiores regimes oficialmente ateístas da história produziram perseguições religiosas. A União Soviética, a China de Mao, a Camboja de Pol Pot, né? O problema não foi apenas o ateísmo, mas a ideologia totalitária associada a ele. Pastor Ziel, como combater o ateísmo? Primeiro, com a Bíblia. Diz o Nécio no seu coração. Não há Deus. Segundo, pela teologia, o argumento cosmológico. Tudo começa a existir por causa de uma causa. O universo teve uma causa. Logo possui a sua causa e é Deus. Terceiro, pela filosofia. Pela filosofia, pastor Ziel? Sim, o argumento moral. Se existe moral objetiva, deve existir um legislador moral objetivo. Quarto, pela ciência. Pela ciência, sim. Diversos aspectos da ciência são frequentemente usados
por teístas para mostrar evidências compatíveis com a existência de um Criador. Isso agora há pouco que o Daniel falou. Nós temos, por exemplo, o ajuste fino, precisão extraordinária das constantes do universo, não é isso? Complexidade da informação do nosso DNA. Sim. Origem do universo, as leis matemáticas da natureza. Existem pontos, não provam, né? Deus e forma matemática, mas são vistos por muitos filósofos e cientistas como fortemente compatíveis com o teísmo. Einstein dizia, né? Matemática é a linguagem com que Deus escreveu o universo. É verdade, faz. Bora, Daniel. E aí vai ter aí os apontamentos. Sim, senhor. Daniel vai ler. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição maravilhosa. Mesmo, muito obrigado, Senhor, por ter revelado-te a nós, através da Tua Palavra, das Sagradas Escrituras, ao nosso coração, e ter confirmado mais uma vez a Tua existência, o Teu querer. Senhor meu Deus, guarda-nos, livra-nos de toda descrença, Senhor meu Deus, de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Senhor meu Deus, que a Tua presença, Senhor, venha estar conosco, e quando pedirem razão de nossa fé, possamos responder, Senhor Deus, com a cabeça levantada, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor, em nossos corações, para responder de acordo com a situação pedir. Guarda-nos, livra-nos, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam amém. Deus abençoe. Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Zé, preparado especialmente para você com professores a Deus te abençoe.